Numa altura em que se fala tanto do vírus ébola, hoje vamos falar de outro vírus mais comum que atinge habitualmente mais de metade das populações. Portugal é, aliás, dos países da Europa com maior seroprevalência para o vírus citomegálico humano. Ora, para nos ajudar a perceber de que é que estamos a falar, está na edição da manhã o professor Paulo Paixão, da Faculdade de Ciências Médicas. Sr. Professor, muito bom dia. Ora, e a primeira pergunta, obviamente, é percebermos que vírus é este. Olha, o CMV, no fundo, como já disse, portanto, é a abreviatura de citomegalovírus, ou vírus citomegálico humano, é um vírus que pertence a um grupo de vírus chamada família dos Herpesviridae, mais conhecida como o grupo dos herpes, e que tem, se calhar, outros vírus mais conhecidos que o CMV, como, por exemplo, o vírus da varicela, o vírus do herpes labial. E como disse, muito bem, realmente é um vírus muito comum na população humana. Em Portugal nós somos dos países que têm maior seroprevalência, cerca de 70% a 80%. Alguma razão especial para isso? Tem a ver com índices socioeconómicos. Não sei se isso é uma muito boa notícia para nós, mas tem a ver com isso. Realmente somos dos países da Europa que têm os níveis mais elevados, mas, por exemplo, há países africanos e na América do Sul que atingem quase os 100%. A grande maioria das pessoas que apanham esse vírus não tem rigorosamente nada, mas populações de risco, como grávidas, sobretudo este grupo, e também os imunodeprimidos, também é um grupo muito importante, pode ter complicações mais severas. Já vamos falar sobre isso. Como é que o vírus como é que se transmite? Muitas formas. É quase às vezes mais fácil dizermos como não se transmite do que como se transmite. Mas de qualquer maneira, através da via sexual, transfusão, transplantação, mãe-filho, e é isso no fundo o aspecto talvez mais importante para se falar de transmissão mãe-filho, porque vai originar uma infecção congénita, mas hoje em dia damos muita atenção a uma forma de transmissão que conhecemos há relativamente pouco tempo, que é a transmissão das crianças para as mães, ou seja, sabemos hoje que a principal fonte de infecção numa mãe grávida é o trajeto inverso daquilo que pensávamos. Criancinhas até aos 2 anos, se apanharem esta infecção por este vírus, vão excretar em grandes quantidades o vírus na urina e na saliva, e é relativamente fácil essa transmissão para a grávida. Portanto, a principal forma de uma grávida ser atingida, não quer dizer que não possa haver outras, é precisamente essa transmissão, digamos, retrógrada, de crianças que apanharam no infantário, sem qualquer problema para elas, mas que depois podem transmitir à mãe, e se ela estiver grávida na altura outra vez, claro. Pode ser um filho ou um terceiro filho. Um terceiro filho, mais exatamente. Complicado. E quais são as complicações então que podem surgir? Olha, se calhar convém talvez nós só referirmos que cerca de 1% de todos os recém-nascidos em Portugal nascem com esta infecção. Por exemplo, se fizermos as contas relativamente ao ano passado, em que tivemos cerca de pouco mais de 80 mil nascimentos, podemos dizer que nasceram em Portugal cerca de 800 crianças com infecção congénita, o que é muito. Felizmente, nem todas vão ter consequências, mas cerca de 20%, ou seja, estamos a falar, claro que isto são números redondos, cerca de 160 crianças nasceram no passado com complicações como podem ter tido uma morte prematura, surdez, e uma surdez grave, aliás, convém dizer que o CMV é uma das 2 principais causas de surdez, ou complicações neurológicas que podem, por exemplo, chegar ao atraso mental. Portanto, cerca de 160 crianças, o ano passado podemos estimar, e este ano novamente... Essas situações podem acontecer logo nos primeiros anos de vida? Isso é uma excelente questão, porque isso tem tudo a ver com a forma como nós rastreamos ou não esta infecção. É que a maior parte destas crianças, quando nascem, não têm rigorosamente nada. E se não forem rastreadas, só vão aparecer depois quando tiverem complicações. Vou dar o exemplo mais conhecido na questão da surdez. Imaginemos que os pais têm uma criança que nasceu, passou no rastreio auditivo, a criança sempre ouviu bem inicialmente e aos 3 ou 4 anos notam que a criança não responde tanto. O que é que os pais vão pensar? Não é que é um problema de surdez, que é um problema se calhar de teimosia da criança. Muitas vezes são depois os profissionais nas escolas, nos infantários, que chamam a atenção. O problema é que quando chegamos a esta fase, às vezes, a recuperação em termos de linguagem, etc., já pode ser um pouco tardia. Portanto, respondendo diretamente à questão, sim, a maior parte ao nascimento não tem rigorosamente nada. E, portanto, se não a rastrearmos, nunca vamos saber se essas crianças vão estar infectadas. Porque através de sintomas não se vai chegar lá. Não, exatamente, é apenas uma pequena... E nos adultos? Nos adultos, a esmagadora maioria de nós, como disse, não tem rigorosamente nada. De vez em quando, 1 em cada 20 ou 30 tem uma situação que é um quadro que é autolimitado, mas de qualquer maneira é um quadro que preocupa, que chama-se, é um quadro parecido à mononucleose infecciosa. Portanto, uma pessoa pode ter febre durante 15 dias, sente-se mal, mas regra geral é autolimitado. Portanto, o adulto, digamos, imunocompetente, não é uma situação que nos preocupa. Os imunodeprimidos, esse sim, mas esse é um contexto à parte, transplantação, etc. Professor, portanto, é óbvio que o rastreio é uma peça-chave. Como é que estamos nessa matéria? Curiosamente, em Portugal estamos entre os 8 países que mais rastreiam em todo o mundo.
portanto, uma revisão feita, curiosamente, até por uns colegas americanos, e puseram Portugal como os 8 ou 9 países que mais rastreiam. Mas mesmo assim, há muitos colegas que não rastreiam. O facto de não se rastrear tem prende-se simplesmente com um motivo. É que muitos obstetras, ou alguns obstetras em Portugal, não são muitos, como eu disse, não rastreiam porque, se fizerem o rastreio e se notarem que a mãe está infectada, podem fazer uma amniocentese. O que é que isso quer dizer? Que podem demonstrar que o bebê está infectado, mas nós não temos armas terapêuticas para tratar pré-natal. E, portanto, os colegas dizem, então, mas para que é que eu vou fazer o diagnóstico pré-natal se depois eu não posso atuar? Que tem riscos do próprio Que tem riscos. exame. Para se ultrapassar isso, para quem e para os colegas que não querem fazer esse rastreio, é uma forma muito simples, que é simplesmente fazer uma análise de sangue no início da gravidez, e convém dizer que a Direção-Geral de Saúde já recomenda desde 2006 que se faça essa análise no início, e repetirem uma análise de sangue no final, ou seja, da gravidez. Eles podem não fazer essa atuação, mas se no final se perceber que a grávida foi infectada, eles vão dar essa informação aos pediatras, os pediatras vão ver se a criança fica infectada ou não. Se a criança estiver infectada, vão seguir. Se não estiver infectada, claro, portanto, o assunto morre ali, evidentemente. Pois, esperemos que, por cada ano que passe, Portugal melhor nesta matéria também. Muito obrigado pela sua vinda aqui esta manhã. Bom dia, obrigado.